Olá, meu nome é Mayara Marques de Santana. Irei apresentar o trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Linguística Aplicada pela UFMS. O trabalho é intitulado A Construção de Identidade na Escrita de Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, tendo como tutor Magno Pinheiro, e esse trabalho faz parte do tema 1, Ensino de Línguas e Identidade Cultural. De início, esse trabalho ele tem como objetivo compreender os conceitos básicos de variação linguística e relacionar com o contexto social e histórico de Carolina Maria de Jesus, além de refletir sobre a importância da diversidade linguística na literatura e na construção de identidades sociais, tendo como habilidades analisar textos de modo a caracterizar as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de usos. Além disso, empregar nas interações sociais a variedade e estilo de língua adequados à situação comunicativa, combatendo situações de preconceito linguístico. Ele está dividido em 3 módulos: Introdução à Variação Linguística e Contexto Social, Análise da Escrita de Carolina Maria de Jesus e uma revisão do conhecimento. No módulo 1, é apresentado o conceito de variação linguística, destacado por William Labov. E aqui a gente já vai ter a primeira interação, em que o leitor ele clica e é direcionado para uma página da UFRN que vai destacar uma pequena biografia de William Labov. Em seguida, nós temos essa página com Marcos Bagno. De forma colaborativa, eu coloquei esse conceito aqui para explicar o conceito de variação linguística e a relação com o preconceito linguístico. Dessa forma que o leitor ele também vai ter outra interação quando clica, é direcionado para a página da União Nacional dos Estudantes, em que ele pode ter a leitura desse texto sobre preconceito linguístico de Marcos Bagno. Por conseguinte, depois dessa página, nós temos o conceito dos tipos de variações, a diacrônica, a diatópica, a diastática e a diafásica, destacado por Cunha e Sintra. Aqui o leitor ele também vai ter uma interação ao passar o cursor por cima desses botões, ele vai ter o conceito desses tipos de variação. Em seguida, destacando as variantes linguísticas da norma padrão e as de prestígios e as estigmatizadas. Aqui eu coloco uma pergunta, né? Qual autora foi considerada de prestígio e qual foi estigmatizada a partir dessa imagem de Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus. Aqui o leitor ele também vai ter uma interação. Ao clicar, ele é direcionado para uma página sobre Carolina Maria de Jesus, da Universidade de Santa Catarina. E também ele pode clicar e vai ser direcionado para a página oficial que tem a foto dessas duas e uma leitura sobre a relação, já que ambas são contemporâneas. Em seguida, coloco o contexto social e histórico de Carolina de Jesus através desse vídeo. Legal, a gente tem informações bastante pertinentes sobre a vida da escritora. Mais um momento de interação. Em seguida, eu coloco essa perguntinha: como a linguagem reflete a identidade social e cultural de Carolina Maria de Jesus? E aqui a gente vai ter uma interação. Quando o leitor ele clica, ele tem acesso a um curta sobre Carolina Maria de Jesus. Em seguida, coloco mais uma indagação de que maneira o conceito de interseccionalidade adentra a obra de Carolina Maria de Jesus. E aqui eu vou colocar um pequeno vídeo de 5 minutos, trazendo o conceito de interseccionalidade e relacionando com o contexto social que Carolina Maria de Jesus ela vive dentro da sua obra e dentro da sua vida real. Aqui eu coloco esse infográfico apresentando as porcentagens, né, de escritores homens e homens brancos e confronto com essa parte da literatura, né, que Carolina escreve
e o quanto que a interseccionalidade está ligada em relação à posição dela como uma escritora, uma mulher preta e, além disso, uma mulher preta e pobre, né? O quanto que essa interseccionalidade está presente dentro da obra e vai explicar a obra de forma mais significativa. No módulo 2, análise da escrita de Carolina Maria de Jesus, aqui eu coloco o livro Quarto Despejo, o acesso em PDF, e como tem essa interação, e o leitor ele clica aqui e tem esses coraçãozinhos com uma interação também. Aqui eu tenho mais um trecho da obra de Carolina Maria de Jesus, né? No qual ela destaca que escrevia peças e apresentava aos diretores, no entanto, era vista com desprezo por causa da sua cor. Aqui nós vamos ter interações com algumas citações de Lélia Gonzalez e esse olhar dela sobre a consciência de negritude, né, que uma pessoa tem em relação a si. E é justamente o que Carolina ela coloca dentro da sua obra. E quem saiba mais, a gente vai ter um acesso ao texto Ancestralidade de Lélia Gonzalez. Nessa parte, eu coloco o conceito de interseccionalidade destacado por Carla Cotterene e vou colocar algumas perguntinhas. Que lugar ocupa a mulher negra na literatura brasileira e qual a importância da Lei 10.689 na discussão desse lugar? E dentro dessa própria pergunta, eu vou colocar uma declaração da ministra Macaé Evaristo, né, a ministra dos Direitos Humanos, sobre a importância dessa lei. E aqui também, dentro da primeira pergunta, Vou te dar 5 eu vou motivos ter outra interação, irrefutáveis para você se que é uma preparar para entrevista qualquer concurso com os com materiais do Conceição Estratégia. Evaristo, Boa noite, Conceição. sobre Muito representar obrigada por ter as aceitado o mulheres nosso negras na convite literatura para estar. brasileira. Continuando, eu coloco essa afirmação, né, que é importante conhecer profundamente o conceito de interseccionalidade para compreender a obra de Carolina e sua relação com a variação linguística dentro da literatura, e clico aqui caso a pessoa queira revisar. Aqui também a gente vai ter algumas interações, interseccionalidade, demarcação de classe. Essa imagem é de Carolina e Lélia Gonzalez, e eu coloco um trecho aqui de Carolina falando sobre a situação, né, o local social que ela mora, fa- fazendo essa comparação entre São Paulo, o centro de São Paulo e a favela, né? E Lélia Gonzalez, ela vai dizer que justamente esse é o retrato real do lugar do negro descrito, né? O negro, ele sofre uma divisão racial de espaço também, ele é segregado em espaços, vamos dizer assim, abandonados pelo poder público, como Carolina ela destaca em sua obra. E nós temos, nessa interação, quando clica aqui aparece, e também, quando eu clico aqui, eu posso ir para um texto, essa notícia sobre essa imagem de Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus. Em seguida, eu coloco aqui o título Interseccionalidade, Demarcação de Gênero e trago essas duas autoras feministas que elas vão falar da questão da mulher como escritora, né? Como ela é vista dentro desse espaço socialmente masculino, né? Que ela vai dizer que a caneta ela é considerada como se fosse o falo, né? O órgão masculino. Então, dentro da sociedade patriarcal, a mulher ela não tem esse falo, então logo ela não vai ter esse poder de escrita, né? Por isso que dentro do próprio livro, o Quarto Despejo, Carolina ela vai, a mãe, né? Ela vai indagar e ela vai dizer, né? Que ela lia os livros e só via homens na história e ela tinha o desejo de ser homem, né? E a mãe dela diz para ela passar por debaixo do arco-íris para ela conseguir isso. E é justamente esse questionamento que Carolina faz, né? Cadê as mulheres dentro da literatura? Eu quero ser homem justamente para eu poder escrever. E é esse pensamento de Carolina que vai de encontro com essa teoria de Gilberto Gubart.
Aqui, essa interação é bem legal. Eu coloquei um mapa, né? E aqui os mapas eu vou colocar escritoras em ordem mundial, né? Escritoras negras que vão tratar de temas raciais, como Bell Hooks. O leitor ele pode clicar e conhecer um pouquinho sobre a história da escritora. Aqui nós temos, ainda nos Estados Unidos, Angela Davis, né? Que o leitor ele clica, ele pode ter acesso a Chimamanda Adichie, aqui a gente também vai ter um acesso a uma biografia sobre ela. E no Brasil, entre tantas que a gente tem, eu preferi colocar Maria Firmina dos Reis. E aqui o leitor ele vai ter um acesso a informações mais completas sobre essas autoras. Continuando aqui, eu coloco as autoras brasileiras negras, né? Carla Cotoriene, Maria Firmina dos Reis. E quando o leitor ele clica em cima de cada imagem dessa, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, ele vai ter acesso a uma imagem ampliada. No terceiro modo, eu faço uma revisão e coloco algumas perguntinhas, né? O leitor ele faz a leitura, por exemplo, a literatura feita pelas pessoas do povo, ela rompe com um lugar pré-determinado, verdadeiro ou falso. O leitor, ele, quando clica, ele clica em enviar, ele recebe um feedback. Aqui eu tenho mais uma perguntinha, né? Perguntas feitas pelo próprio conteúdo explicado. Sempre vai ter essas respostinhas, clicando, né? E vai ter essa interação como se fosse um game. E aqui eu dou os parabéns, né? Que ele conseguiu finalizar o curso, né? Quando ele clica, ele tem essa interação de coraçãozinhos. Quanto mais se clica, mais interação tem. E aqui são as nossas referências: Bagno, Cunha, Gilberto Gubá, Gonzalez, Carolina Maria Jesus. E, por fim, esse trabalho ele foi apresentado como trabalho final do curso na pós-graduação em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas do programa da UFMS Digital. Muito obrigada pela atenção.